Bora lá, time. Agora vamos falar de técnicas de vendas. O que você vai aprender aqui vai ser o manual, que é aquele que você carrega debaixo do braço, vai usar muito em todas as prospecções que você fizer, com todas as pessoas com quem você falar. Isso é de extrema importância a gente ter na ponta da língua e ter o domínio disso tudo. Vamos começar aqui falando pelo rapport. Eu considero, na verdade, é sem dúvida uma das partes mais importantes da venda, que é onde você vai começar a conexão com o seu cliente. Então, começando aqui pelo espelhamento, que é algo que nós fazemos cotidianamente, muitas das vezes inconsciente, mas ter a ciência disso e fazer isso conscientemente vai te ajudar muito na hora do fechamento. Por exemplo, o que é o espelhamento? O espelhamento, ele nada mais é do que você se adaptar ali à frequência do cliente. Então, se é um cliente que ele fala, que tem uma fala um pouco mais rápida, ele fala com mais velocidade e tudo mais, você vai acompanhar a fala desse cliente. Se o cliente ele se posiciona de alguma forma, se ele está com os braços cruzados, se ele está com os braços soltos, com a perna cruzada, é algo que intencionalmente você vai começando a se espelhar, por isso a técnica espelhamento. Então você vai começando a ficar mais parecido, então você começa a criar uma identificação com ele. Isso faz com que ele comece a sentir mais intimidade, porque venda, a pessoa ela só compra. Você só vai conseguir vender para uma pessoa de fato se essa pessoa ela acreditar naquilo que você está vendendo, claro, isso é muito importante, mas também ela compra de quem ela conhece e de quem ela confia. E essa técnica de espelhamento, ela passa muita confiança para o seu cliente, o porquê? Você acaba se tornando parecido com ele. Então, se você está na rua, você está conversando com alguém, essa pessoa ela tem uma postura mais ereta, se ela mexe pouco as mãos, comece a se adaptar, comece a fazer isso intencionalmente, comece a perceber a mudança que isso vai gerar. Porque quando você consegue se adaptar à frequência do cliente, aos gestos, o posicionamento, a velocidade da fala, ele começa a se sentir com mais intimidade. Porque a pessoa que nós mais gostamos é de nós mesmos, certo? Então a técnica de espelhamento ela é muito importante. E por telefone? Como é que fazemos isso por telefone? Não muda muita coisa. Se o cliente ele fala com uma velocidade maior, você vai falar com uma velocidade maior. Se o cliente ele fala mais devagar e mais pausadamente, intencionalmente você começa a falar mais pausadamente, ao ponto de se conectar com ele, vai fazer com que você traga ele para a sua velocidade. Então, mais para frente na hora da venda, você vai perceber que o cliente ele começa a se adaptar a você e ele começa, quando usado isso, claro, de uma forma que não seja claro, que não transpareça que você está imitando ou copiando ele, isso vai fazer com que ele automaticamente comece a fazer o que você está fazendo. Então o jogo muda, porque aplicando com intencionalidade, então a venda ela tem muito disso, tudo que você for fazer na venda, você tem que fazer com muita intencionalidade. O rapport ele descreve muito bem. Então é se adaptar. Se o cliente ele te liga porque ele está com um problema, se ele está mais nervoso, não tem problema de você ir aumentando o tom da sua voz também, claro, tudo com ponderância, para que você consiga ajustar a sua frequência e mais para frente você vai trazer a solução para ele e consiga puxar ele para o seu nível, aonde você vai conseguir explicar o que você tem para explicar de uma forma muito mais clara. Validação. Mostra que você entende, que você se importa e você vai entender a perspectiva dele. Então, quando a pessoa ela vem falando, te trazendo um problema ou algo que ela não entendeu, você simplesmente concorda. Então, compreendo perfeitamente. Isso é um desafio muito comum. E eu vejo isso acontecendo com outros clientes com quem eu abordo. Isso vai fazer com que ele comece a confiar mais em você. Porque, de fato, vendedor ele tem que ter escuta ativa. Então, ouça mais e fale menos. Então, essa técnica de validação, ela é justamente sobre quando você chega ao nível do cliente, você já está conectado com ele,
você de fato se preocupa com o problema que ele está te trazendo e você não está querendo só vender, isso vai fazer ele vir para o seu mundo, ele vir ali para o momento presente e ele começar a ouvir o que de fato você tem para falar. A solução que você vem trazer, a solução que você vai aplicar ali para ele naquele momento, vai fazer com que a venda ela comece a ficar muito mais fácil. Então o rapport ele é de extrema importância. Interesses em comum. Mencione, mas assim, de forma natural, algo que você viu na pesquisa, porque a venda ela começa muito antes da primeira ligação, ou ela começa muito antes da primeira abordagem, quando você vai ali no PAP, né, no porta a porta, diretamente falar com o cliente. Então é muito importante que você estude um pouco sobre o cliente para qual você vai vender, ou para a classe para qual você está vendendo. Porque criar essa sensação de que você entende sobre o produto que ele trabalha, o que ele faz, de que forma que ele faz, isso vai trazer muita confiança, vai fazer com que ele se sinta muito mais à vontade em, de fato, poder te passar ali, tirar o cartão do bolso, né, e poder, de fato, efetuar a venda. Então, sempre se preocupe muito com esse quesito. Porque o rapport, ele não é só uma técnica, ele é uma abordagem de vida. Para quando a gente quer falar com alguém, quando a gente vai se comunicar, é muito importante que a gente se adapte. Até porque você está fazendo isso com intencionalidade. Você é o detentor dessa técnica, então use. E de fato, sem moderação, mas com muita ponderância, como eu falei. O rapport ele é a conexão, o momento mais importante que eu considero na hora de vender. Estudos eles vão mostrar que nós temos apenas 7 segundos para nos conectar com o cliente. Então, a forma que você fala, como você aborda, se você chama essa pessoa diretamente pelo nome, por isso muito importante a pesquisa que você faz antes, não vai ser em todos os momentos, principalmente quando a gente está na rua, que a gente vai ter essa possibilidade. Mas tente sempre procurar saber o nome dessa pessoa. E grave, na hora da venda, na hora da conversa ali, pré-venda, e no momento até mesmo que você está vendendo, falar o nome do cliente por diversas vezes é importante porque é o som que nós mais gostamos de ouvir. É o som do próprio nome. Então isso vai sempre criando a sensação de que vocês já são conhecidos, de que você já tem uma intimidade com a pessoa que você acabou de falar. Então, tanto para venda PAP, quanto para venda ali por telefone, essa técnica ela é de suma importância. O quanto nos conectamos com esse cliente, o quanto que a gente consegue ter essa proximidade, isso vai fazer com que a venda ou ela seja mais simples ou seja dificultosa. Então, essa técnica ela é de extrema importância, então foque muito no rapport, foque muito nessa primeira apresentação, foque muito em se posicionar com o cliente, de trazer sempre ele para o momento presente. Então, traga sempre o cliente para aquele momento que você está falando com ele, que você está vivenciando de fato. Isso vai te trazer muito mais clareza, vai trazer muito mais clareza para ele, porque, no fim das contas, nós só compramos de quem conhecemos e confiamos. Agora vamos aqui para outra técnica, que é a técnica de spin selling. Spin selling nada mais é do que boas perguntas. Como eu falei anteriormente, escuta ativa ela é muito importante. Talvez é uma das técnicas mais importantes ali. O conjunto ele é muito importante. Então, você ter a escuta ativa, você ouvir o que o seu cliente está falando para você, de fato, se preocupar com o que ele está te falando para trazer essa solução, isso vai fazer com que gere essa conexão muito mais rápido. E o spin selling ele vem para complementar, porque após você ouvir os problemas, o porquê, o motivo que o cliente está comprando, lembre-se, o motivo pelo qual o cliente compra nunca será o seu, sempre será o dele. Então, ouvir o rapport ele é importante porque você ouve de fato o que ele tem para te falar, as questões, os questionamentos, as dúvidas. Quando você escuta isso com muita propriedade e você usa isso após com o spin selling, que é a técnica de boas perguntas, vai fazer com que pareça que o produto é sempre direcionado para ele, que é algo exclusivo, que é algo que só você pode trazer, que é um problema que só você resolve.
Então, o Spin Selling, ele é nada mais do que fazer boas perguntas. E na técnica do Spin Selling voltado aqui para nossa área, que é de proteção veicular, ela vai muito além do que só perguntar as perguntas que você precisa para fazer uma cotação, por exemplo. Então, você consegue ir muito mais além, extrair muito mais informações, se conectar genuinamente com esse cliente, porque ele vai começar a falar coisas, a abrir situações que se você fizer só as perguntas necessárias, você não teria. Então, na hora ali do fechamento, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, vai ser de extrema importância. Então, o Spin Selling é fazer boas perguntas, ouvir, escuta ativa e boas perguntas. Então, faça e faça sempre boas perguntas para o seu cliente. Faz com que ele te revele coisas que ele não revelaria se você só transmitisse a intenção de que está vendendo. Então, quando você ouve muito bem, você faz boas perguntas, você cria na cabeça do seu cliente a sensação de que você ouviu os problemas dele e que você é o detentor dessa solução. Aqui falamos aqui sobre, vamos falar um pouquinho sobre a implicação. Então, perguntas para mostrar as consequências de resolver o problema. Por exemplo, é uma das perguntas que a gente usa muito na hora de vender de fato ali a proteção para o cliente. Então, quais seriam, por exemplo, as consequências de você não ter uma proteção no seu veículo hoje? Então, quais seriam as implicações, quais seriam os problemas de, por exemplo, alguém fechar o seu carro na rua e você não ser o culpado, mas por esse motivo você bater no carro de um terceiro? Então, sempre trazendo esses questionamentos, é uma das perguntas que a gente usa muito aqui, é muito importante porque vai fazer com que o cliente ele tenha a sensação de que o seu produto é e o que é de fato de extrema importância para ele proteger o bem dele, para ele proteger algo que ele suou muito, que ele batalhou muito para conquistar. Certo? Vamos aqui para a próxima técnica. Bom, técnica de gatilhos mentais. Isso vai fazer com que, como a técnica de Spin Selling, você consiga complementar. Então você pode ver, como eu falei, que é algo muito dinâmico, algo que sempre vai se complementando. Eu trouxe 4 técnicas para vocês aqui, que geralmente são as que mais usamos e são as mais efetivas. Então, técnica de escassez e urgência, por exemplo, é uma oportunidade para o fim dessa ligação. Então, você traz esse gatilho de urgência para essa pessoa, fazendo com que ele tenha a sensação de que, cara, eu não posso perder essa oportunidade. É para o final dessa ligação. Ou até mesmo quando você está abordando a pessoa na rua ali no PAP, você fala, olha, eu tenho essa oportunidade aqui que eu estou te trazendo, mas isso é válido somente para agora. Por quê? Porque a gente tem uma demanda muito grande, então tem outras pessoas interessadas e ele vai se sentir contemplado. Então, a técnica de escassez ela é muito usada em diversas áreas, não só de proteção, mas acredito que na maioria, porque ela vai te trazer sempre para a sensação de que, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Então, o William, ele está me trazendo algo que vai acabar. E se eu não aproveitar isso agora, eu não vou ter outra oportunidade dessa. Então, funciona muito bem. A técnica de prova social. Principalmente para você que está na rua, para você que está abordando pessoas ali no seu cotidiano. Você sempre tem uma prova social, sempre gravar todas as vendas que você fizer, o cliente saindo satisfeito, porque a partir daquele momento, a nossa missão como Anjo Benefícios é cuidar desse cliente. Então, ele tem que sair da venda com a sensação de que ele está sendo cuidado. E se você cria, de fato, essa sensação no seu cliente de que ele está protegido, de que ele está cuidado, isso vai fazer com que ele tenha uma abertura muito maior para indicar pessoas, por exemplo. E também a questão da prova social o seu cliente, você já fez a venda, ele já fez o pagamento, está saindo dali extremamente satisfeito. O porquê não gravar? O porquê não pegar um depoimento dessa pessoa? Porque sabemos que o ser humano ele vai muito pelo efeito manada. O que é o efeito manada? As pessoas compram porque outras pessoas compram. Então, você ter tudo isso relatado ali no seu dia a dia, para você mandar essa prova social para outro cliente, quando ele vier com algum questionamento a respeito de como que a empresa funciona, o que ela faz, você pode mandar esses vídeos, você pode mandar essas fotos e fazer com que a pessoa tenha, de fato,
o entendimento de que o produto é muito bom porque outras pessoas estão comprando. Como fazer isso por telefone? Da mesma forma, podemos captar ali através de WhatsApp, por exemplo, áudios, fotos dessas pessoas. Quando, por exemplo, o guincheiro ele vai fazer um atendimento e que ele é acionado e ele chega e essa pessoa ela se sente protegida porque ela teve de fato o seu problema resolvido, então você pode pedir, então fazer parcerias, então criar essa conexão não só com o seu cliente, mas também com os prestadores de serviço, fazendo com que essa pessoa ela adquira para você a prova social que você precisa para sempre estar passando, sempre estar disseminando isso daí para o seu próximo cliente. Então isso funciona muito. Gatilho da autoridade. Como nos posicionar com os nossos clientes? Então, a forma que você se posiciona, esse curso, ele é muito voltado para isso. Para que você se posicione da forma correta, para que você posicione a Anjo Benefícios da forma que ela tem que ser posicionada. Por exemplo, o que eu uso muito aqui como gatilho de autoridade para os meus vendedores. Quando o vendedor ele vai se apresentar para o cliente, ele se apresenta como um especialista em proteção veicular. Isso muda o jogo porque a palavra especialista já gera algo na cabeça do cliente, falando, então, você está comunicando que você é uma pessoa que de fato entende muito. Então, o porquê que eu falei para vocês ter esse manual debaixo do braço? É justamente por isso, porque vocês sempre vão estar usando isso. Então, quando você se posiciona como um especialista, quer dizer que você tem total entendimento do produto e você vai ser a pessoa quando o seu cliente trouxer os problemas, trouxer as dúvidas ou algum questionamento, você vai ser a pessoa que vai dar a solução para ele. Então, se posicionar é muito importante. Se posicionar vai fazer com que você não só se posicione ali no dia a dia, não só que você crie autoridade, mas que você se posicione de fato na cabeça do seu cliente como o vendedor, a pessoa que vai solucionar os problemas quando ele tiver. De que forma, por exemplo, que nós posicionamos a Anjo Benefícios para os nossos clientes? Hoje, quando, por exemplo, vem a questão de mas é que a empresa B e a empresa X elas são mais baratas. Tudo bem, eu entendo, mas a nossa intenção não é ser a empresa mais barata, mas sim a empresa que tem a melhor entrega e que quando você precisar do nosso produto, estaremos ali para solucionar o seu problema. Então, isso é muito importante, porque cria a sensação de segurança, cria a sensação de proteção e o cliente ele vai sair com isso gravado na cabeça dele de que somos uma empresa que estamos posicionados. Reciprocidade. Esse gatilho ele funciona muito o porquê. Então, toda vez que você já se posicionou para o seu cliente, você já efetuou a venda, então quando você dá um desconto para ele, quando você oferece, por exemplo, uma breve consultoria a respeito do que ele está precisando, no nosso caso a proteção veicular, vai fazer com que isso gere na cabeça dele um sentimento de reciprocidade. Porque toda vez que nós ofertamos alguma coisa para alguém, o nosso córtex pré-frontal ele é ativado. Então, essa pessoa ela se sente basicamente na obrigação de nos retribuir de alguma forma. Talvez não da mesma forma, mas como isso vira para o nosso cliente? Como que o nosso cliente vai ter que entender que ele vai ter que nos pagar não só com o valor, mas também, por exemplo, com indicações. Então, quando você dá um desconto para o seu cliente, ou quando você doa o seu ativo mais precioso, que é o seu tempo, porque nós, vendedores, muitas das vezes nós temos a sensação de que temos que estar abaixo, o cliente sempre tem razão, e isso, de fato, é uma mentira que foi contada pelos próprios clientes. Então, para eles se posicionarem de uma forma que eles são o detentor do dinheiro e eles que vão pagar para a gente. Mas o que acontece de fato? Quando nós nos posicionamos, quando nós ofertamos algo para o cliente, como, por exemplo, a proteção veicular, nós estamos já entregando algo que é de muito valor. Então, esse cliente ele vai ter o carro dele protegido, ele vai poder ter acesso a parques, ele vai poder ter acesso a cinemas com desconto, o cliente ele vai poder ter assistência residencial, assistência familiar, enfim, nós entregamos muitos benefícios para esse cliente
Então, o que nós temos que transmitir para ele? Quando ele vem falando a respeito só de dinheiro, nós agregamos valor ao nosso produto. Então, nosso produto, de fato, é algo que tem muito valor e nós temos que transparecer esse valor para ele. Quando entregamos algo de muito valor para a pessoa, ela se sente na, basicamente, obrigação de nos retribuir. Então, isso vai fazer com que a venda ela fique muito mais fácil do que se você não usasse as técnicas. Então, ou seja, quando você oferece um produto que tem um alto valor para o seu cliente, esse cliente ele vai entender, vai ficar muito mais fácil na hora dele colocar a mão no bolso, para poder te pagar e os dois saírem felizes, porque é uma troca. Nós oferecemos o serviço e ele nos paga com o dinheiro dele para ter a proteção e ter todos os benefícios que a Anjo oferece. Fechou? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre social selling. Então, essa técnica ela veio sendo desenvolvida principalmente nos últimos tempos pela disseminação das redes sociais. Então, como é que nós nos posicionamos, como é que usamos essa técnica de social selling para conseguir trazer mais visibilidade para o nosso produto ou para o serviço que nós estamos oferecendo? Então, ou seja, quando você começa a vender algo, você acaba se tornando o produto. Então, você tem que se posicionar de uma forma que você vai ser a primeira pessoa, quando o cliente ele vier falar com você, ele vai ver a personificação do produto que você está oferecendo. No nosso caso, ele vai ver a personificação da Anjo Benefícios. Então, você tem que deixar isso muito claro e transmitir isso de uma forma que seja muito fluida. Social selling, como aplicamos? Hoje temos a disseminação de todas as redes sociais. Isso vem contribuindo muito para a forma que nós nos apresentamos para os nossos clientes. Mas, William, é só nas redes sociais? Não. Você pode usar o social selling, por exemplo, no seu WhatsApp. Se você mantém ali um relacionamento com o seu cliente, você está sempre se posicionando, dia após dia, se preocupando, manda uma mensagem numa data de aniversário, alguma data importante, porque lembra lá atrás, quando nós fazemos boas perguntas e temos escutativa, nós sabemos de coisas sobre o cliente que geralmente, na verdade, 98% do público não se preocupa em saber, porque a única intenção deles é vender. E a nossa intenção aqui, uma técnica de venda bem feita, a intenção não é só a venda, a intenção é que a venda ela seja boa para os dois lados. Como nos posicionar nas redes sociais? Então, quando nós pegamos o nosso Instagram pessoal, por exemplo, e usamos ele para fazer as nossas vendas, aí nós temos que ter um olhar mais crítico e mais analítico para o que nós postamos. Lembra que você é a personificação do produto que você vende. Se você, por livre e espontânea vontade, decidir usar o seu Instagram pessoal para se comunicar com seus clientes, então você tem que se posicionar de uma forma diferente. O social selling é justamente isso. O posicionamento que você tem nas redes sociais, da forma que as pessoas te enxergam. Por quê? As redes sociais, elas aproximaram pessoas que estão longe da gente. Então, muito mais pessoas têm acesso a tudo que você posta. Ah, William, mas eu só tenho 400 seguidores. Cara, você não consegue falar com 400 pessoas na rua. E o Instagram, o Facebook, ou até mesmo uma página na web, enfim, todas as redes, TikTok, Kawaii, se você usa isso com intencionalidade, isso te posiciona de uma forma diferente, fazendo com que os seus clientes eles tenham muito mais visibilidade e pessoas que talvez você nem sabia que poderia ser um potencial cliente seu, e essa pessoa ela se torna de fato um cliente porque ela viu que você postou algo sobre uma dor que ela tinha. Então, o social selling é posicionar o seu produto, se posicionar nas redes sociais e posicionar o seu produto para que ele chegue a muito mais pessoas que você não teria contato no seu dia a dia. Então, ele é de extrema importância. Hoje é uma ferramenta que é usada por quase 100% das empresas, porque funciona muito bem. É algo, quando a empresa se posiciona da forma adequada, quando ela entrega conteúdo de valor. Então, por exemplo, as provas sociais que a gente falou um pouquinho atrás, você consegue anexar essas provas sociais no seu Instagram. Então, seus clientes saindo felizes de uma venda que ele fez, de um acionamento que ele precisou da Anjo e a Anjo estava lá para, de fato, solucionar esse problema. Então, esse posicionamento nas redes, ele vai fazer com que você impulsione muito mais as suas vendas e que você não precise estar com tanta frequência na rua, então, fazendo o PAP. Então, tem formas que todas essas ferramentas que eu trouxe para você, que faz com que nós trabalhamos de uma maneira muito mais fácil, alcançando um número muito maior de pessoas
e fazendo com que essas pessoas elas se tornem os nossos clientes sem a necessidade de nós estar nos vendo ali no dia a dia. Então, o social selling, quando ele é aplicado da forma correta, ele vai fazer com que você impulsione não só a sua marca pessoal, mas também impulsione a marca com que você está trabalhando, no caso, a Anjo Benefícios. Então, ou seja, quando as pessoas conciliarem algo que viram nas suas redes sociais, elas vão automaticamente linkar você ao produto que você vende. Então, você se torna ali, para todas essas pessoas que tiveram acesso, um solucionador de problemas. Uma pessoa que tem a solução para uma dor que ela não estava conseguindo resolver. Então, turma, presta muita atenção em todas essas técnicas que eu falei para você. De fato, isso daqui tem que ser um manual de cabeceira, a gente tem que estudar muito. Eu aconselho que vocês revejam sempre. Sempre revejam essas aulas, principalmente a de gatilhos mentais, porque quando você começar de fato a atuar na área da venda, você vai ver que isso vai facilitar muito. Então, assim, a venda ela já é por si muito complexa. Por quê? Qual é a sensação que o cliente tem na hora que ele puxa o cartão, de que a gente está tirando algo dele? Mas eu gosto muito de usar um exemplo da época que eu trabalhei em loja de calçados, que era a pessoa entra na loja e você aborda essa pessoa e essa pessoa ela fala, não, não, só vim dar uma olhadinha. E quando essa pessoa ela precisa do seu serviço, ela precisa que você pegue uma peça de roupa, um tênis, enfim, algo que a loja está vendendo, ela procura o vendedor. E se você é aquele vendedor que só se afasta e deixa a pessoa à vontade, muitas das vezes você está abordando outro cliente ou está fazendo outra coisa, está meio disperso, então esse cliente, a sensação dele é de fúria. E o que vai ficar gravado na cabeça dele? Quando você ofereceu os seus serviços ou quando ele te procurou e você não estava lá? Então, assim, o nosso posicionamento, tudo que nós fazemos tem que ser com intencionalidade. Então, vocês vão ouvir eu falando muito sobre isso aqui no nosso módulo de vendas, porque vendedor ele tem que ser intencional. Ele tem que usar tudo que tem ao alcance dele para que melhor performe, para que você de fato venha alcançar o status de um vendedor de alta performance. Beleza? Finalizamos por aqui, turma. Vamos lá para o próximo módulo. Corta.